Então é uma satisfação imensa estar aqui, estar ladeado pelo professor Celso Fiorilo, que para nós aqui na área ambiental no Brasil é uma referência, né, um grande líder e um eminente professor, e a satisfação imensa de estar aqui ao lado da professora Tereza Wamber, que é realmente foi fundamental, é fundamental nesse processo de modernização da legislação processual brasileira. Todos que sabem, né, perfeitamente que a professora é a relatora da Comissão de Juristas do novo CPC, relatoria essa que advém exatamente de um trabalho de pesquisa, de uma docência longeva dedicada ao estudo do direito processual e da experiência como advogada. Não é uma professora cujos livros são objeto de consulta permanente, os livros sobre nulidades, os embargos declaratórios, são obras assim de necessária permanência em qualquer biblioteca de qualquer advogado, e é um prazer imenso estar aqui do lado dela para enfrentar essas questões que são questões caras, não só a questão da análise do que é o novo CPC, mas do CPC diante do direito ambiental, que é um tema que realmente, professor, a gente vai ter aí um desafio muito grande pela frente. Então, eu não vou me estender aqui, quero renovar mais uma vez a satisfação de estar aqui do lado do professor Celso, do lado da professora Regina, de estar aqui na OAB de São Paulo, parabenizando a OAB de São Paulo por esse magnífico evento, quiçá realizaremos lá no Rio, né, como temos feito aí com os outros seminários, e passando imediatamente a palavra para a professora Tereza. Eu começaria por dizer para vocês o seguinte: hoje em dia é muito difundida a expressão hard case, né, os casos complexos. Então, muitos jusfilósofos, quer dizer, muitos pensadores do direito, muitas pessoas que refletem sobre o direito, usam essa expressão para designar os casos cuja solução não está pronta na lei. Quer dizer, o mundo, há 200 anos atrás, era muito mais simples, né? Então, podia-se ter a ilusão de que haveria um código que resolveria todas as questões que surgissem na prática, né? Então, o juiz decidiria com base numa cartilha. Acontece alguma coisa no mundo empírico, né? O fulano é locatário, não pagou aluguel, tá, muito fácil. Então, eu vou lá na minha cartilha e digo, olha, não pagou aluguel, tem que ser despejado, e aí o juiz despejaria esse fulano inadimplente, né? Então, os sistemas de civil law são montados, foram concebidos em função dessa ilusão, né? Em função da ilusão de que os códigos seriam capazes de cobrir todas as hipóteses fáticas que precisassem da resolução do juiz. Bom, aí o mundo foi se tornando mais complexo, né? O mundo foi se judicializando mais. Quer dizer, na verdade, isso, 300 anos atrás, a realidade era desse tamanho e o direito era desse tamanho. Quer dizer, o direito não cobria toda a realidade, né? E hoje a realidade é desse tamanho e o direito é desse tamanho também, né? Então, a gente não precisa ir lá na Revolução Francesa para pensar nos exemplos. Há 40 anos, o namorado chegava para a namorada e falava assim, o seguinte, não vamos casar, vamos ficar fora do alcance do direito, vamos viver junto. Aí vem o direito e cria, na Constituição, a jurisprudência já vinha se manifestando nesse sentido, né? De que haveria ali uma figura, quem sabe uma sociedade de fato, etc. Aí vem a Constituição e fala, não, isso é uma união estável, né? Então, o direito, ele exerce um movimento tentacular, como se fossem tentáculos de um povo sobre a realidade. Até o ponto em que hoje a gente pode dizer que o direito é do tamanho da realidade, né? Claro que se o direito é do tamanho da realidade, ele não pode estar todo contido na lei escrita, porque a imaginação do legislador é falível. E é por isso que os princípios jurídicos vêm se tornando a cada dia mais importantes. Mais importantes. Quer dizer, era alguma coisa de que a gente, há 20 anos, na faculdade, a gente falava, os princípios, mas você pegava a corda e tal. Não aparecia tanto como aparece hoje, né? Hoje em dia, o juiz decide com base num mosaico, né? É a lei, a jurisprudência, princípios, né? Ele faz um arranjo e, dali, ele cria a solução normativa para o caso concreto, todas as vezes em que aquela situação, né, não está resolvida expressamente pela lei. Então, imaginem, uma greve de fome de prisioneiros políticos, que estão todos morrendo de inanição. O Estado pode alimentar esses indivíduos que estão morrendo por causa de uma greve de fome à força? Aí o juiz, isso vai parar no judiciário. O judiciário procura, onde é que está a solução?
greve de fome, não estão. No Código Civil não tem, no Código Comercial. Ele tem que decidir. Ele vai decidir com base em princípios, com base em analogia, com base em algum elemento que integre o sistema que não é a lei escrita, né? Esse é um caso real, é um exemplo citado por um justo filósofo chamado Manuel Atienza, que aconteceu na Espanha, né? E, no final, a decisão da Corte Espanhola foi no sentido de que esses fulanos deveriam, sim, ser alimentados, desde que eles já tivessem perdido as condições intelectuais de optar. Quer dizer, aqueles que ainda pudessem dizer não, eu não quero, esses não deveriam ser alimentados. Os outros, sim. Então, vejam, isso é um exemplo típico de hard case, né? Mas a gente pode citar outros do nosso dia a dia, né? A empresa de cigarro tem responsabilidade pelos enfisemas pulmonares que o câncer de pulmão causa nas pessoas. As pessoas, na verdade, fumam porque elas querem ou porque elas são... Enfim, até que ponto a alma humana é independente de pressões externas, etc, etc. Porque isso tem a ver com a responsabilidade da Souza Cruz e de outras empresas, né? Bem, enfim. Então, o mundo hoje está cheio de hard case, né? Cheio de casos complexos, as sociedades são mais complexas, houve o tal do acesso à justiça, né? Porque hoje tudo vai parar no judiciário, principalmente em países de civil law, que não tem a cultura das ADR, né? Os modos alternativos de resolução de conflitos. A gente não tem cultura de mediação, de conciliação e de arbitragem. Tomara que esses outros métodos ganhem força com o tempo, mas, por enquanto, eles estão no começo do começo, né? Estão ainda na infância, né? E esses fenômenos que eu estou falando para vocês gerou até um outro estilo de legislar, né? Justamente porque as sociedades são complexas, justamente porque o juiz tem que decidir uma variedade imensa de casos que seriam impensáveis há 200 anos atrás, em que só havia no judiciário brasileiro inventários, questões possessórias, né? Separações, porque não tinha divórcio, né? Hoje em dia, o que chega no judiciário são casos... Dava para escrever crônicas sobre os casos que chegam no judiciário. Então, justamente por isso é que também mudou o estilo de legislar. Hoje, o legislador usa conceitos mais abertos, justamente para que a realidade possa caber dentro dele. Quando o conceito é fechadinho, a realidade não cabe dentro dele. Então, imaginem uma norma edilícia que diga assim, todo banheiro tem que ter janela. Aí o cara faz um banheiro e não põe janela, ele põe um exaustor. Ah, mas a lei fala em janela, né? Porque os conceitos durinhos, eles não são abrangentes, eles não dão liberdade, né? Eles obrigam que a norma seja mudada muito rapidamente. Agora, se você colocar todo o banheiro deve ter uma forma de ventilação, ótimo, porque isso abrange janela, exaustor e o que mais possa no futuro se inventar para gerar a ventilação de um banheiro, né? Então, hoje, as leis estão repletas de conceitos vagos, né? Hipossuficiente, marca notória. E pior do que os conceitos vagos são as cláusulas gerais. Função social da propriedade, função social do contrato, ninguém sabe o que é, né? E ninguém sabe, o pior, ninguém sabe o que acontece quando o contrato não cumpre a sua função social, né? Quando a propriedade não cumpre a sua função social. Haverá um juiz de esquerda que dirá... Perde a função, perde a propriedade na hora, não cumpre a sua função social, casa abandonada, né? O outro dirá, não, isso é inconstitucional. Nós temos a função social da propriedade, mas também nós temos a garantia da propriedade na Constituição. Enfim, como dá para perceber, os princípios jurídicos, as cláusulas gerais e mesmo os conceitos vagos são elementos que geram a possibilidade, a inexorabilidade, não é nem a possibilidade, de haver decisões diferentes a respeito de casos que são substancialmente idênticos. Então, é por isso que, contrariamente a essa linha de pensamento do professor Nelson Nery, eu sou extremamente favorável a esse movimento de precedente vinculante, né? Não é porque se podem mesmo, infelizmente, fazer muitas críticas aos nossos tribunais superiores, cujas decisões nem sempre têm a qualidade que deveriam ser, não é por isso que eu vou dizer que elas não têm que ser obedecidas. Elas têm que ser obedecidas. O que está errado é não ter qualidade. É isso que tem que mudar, né? Porque se você dizer, não, eles decidem mal, eles não têm cultura, tá, ótimo. Então não vamos obedecer o que eles dizem? Então vai ser o caos? Não. Vamos obedecer e vamos, enfim, lutar de alguma maneira, por algum caminho, para que os nossos tribunais superiores tenham mais qualidade e para que eles aprendam a construir uma jurisprudência mais firme, mais estável, né, uniforme, etc. Tudo isso que a gente quer para viver em paz, para viver com tranquilidade, porque o Estado de Direito é o Estado em que o jurisdicionado não pode levar susto, né, e que a regra do jogo não pode julgar, não pode mudar no meio da partida. Bom, para que o juiz tenha condições de julgar esses hard cases, né, é preciso que ele tenha tempo, que ele tenha tranquilidade
e que ele tenha preparo. E nós todos sabemos que os tribunais brasileiros vivem soterrados em excesso de trabalho, né? E isso, como eu não peguei a fala do Nelson, mas peguei uma fala do meu irmão, ele também disse, é uma constatação, não é um juízo de valor, é um juízo de constatação, que os tribunais brasileiros têm processo demais para julgar, né? Quando a gente fala em congressos internacionais, o número de processos que julgam os nossos tribunais superiores, eles acham que a gente está brincando, que a gente não sabe a diferença entre 1000 e 100, né? Não, mas espera um pouquinho, põe aí os zeros no papel para eu entender bem o que a senhora está dizendo. Não é isso, né? Quando a Suprema Corte Americana julga uma média de 80 processos por ano, né? A Suprema Corte do Reino Unido julga uma média de 70 processos por ano. Eu acho que os nossos ministros julgam 70 processos por segundo, né? Eu não sei bem quais são os números, porque as estatísticas são um pouco diferentes, mas, enfim, a nossa carga de trabalho é sobre-humana. Bom, as ações que giram em torno de questões ambientais são hard cases típicos. Até porque antigamente não tinha direito ambiental, não tinha direito do menor, não tinha direito do adolescente, não tinha direito do idoso. Todos esses novos direitos são hard cases, né? Por quê? Porque, na verdade, a decisão a respeito deles impõe a necessidade, quase que em todos os casos, da aplicação do tal princípio da ponderação, né? Há muitos valores em jogo, né? Então, desde a questão da legitimidade, a legitimidade já é um hard case, né? Então, imaginem, por exemplo, as instituições financeiras que emprestaram dinheiro para algum projeto de alguma empresa que acabou poluindo uma área, são também responsáveis? Quer dizer, a empresa, caso do chumbo, né? A empresa, quando dá um financiamento para o banco, quando concede um financiamento para uma empresa, ele tem que avaliar o projeto que ele está financiando, né? E os órgãos que concederam autorizações para a empresa funcionar, para a empresa que agora é poluente, também devem estar necessariamente no polo passivo? As prefeituras, os estados. Na França, as ações coletivas são um tabu por causa disso. Por causa do problema da responsabilidade dos órgãos que concedem autorizações, né? E se são réus, é litisconsórcio necessário ou facultativo? E se não forem réus? Pode haver denunciação? Pode haver... Eu, banco, sou acionado, sozinho, né, para responder sobre a poluição que teria ocorrido como fruto da atividade de uma empresa cujos projetos eu financiei. Não está nem provado. Podemos discutir. Podemos discutir. Quer dizer, não está nem provado que houve efetivamente a poluição. Não sei, de repente isso... E eu, como banco, posso denunciar a Lídia, a empresa? Posso pedir o chamamento, né? Enfim, como a gente pode reparar aqui quase que começa uma discussão, é um hard case, né? Até o problema da legitimidade. E o mérito, né? É conhecido o princípio da precaução, né? Havendo que tem uma aplicação bastante frequente no direito ambiental. Havendo dúvida, evita-se o dano, cuja existência não é certa. Mas e se evitar o dano se fará à custa da demissão de 1.500 funcionários, que têm as suas famílias, etc, etc, etc. E o princípio da preservação da empresa? Será que não deve ser aplicado também? Né? Bom, para julgar os hard cases, com a atenção que os hard cases demandam, né, com o tempo que os hard cases demandam, o judiciário precisa se descongestionar, porque o juiz tem que ter tempo, ele tem que ter tranquilidade. Nós, como advogados, às vezes ficamos 15, 20 dias estudando um caso, para dar um parecer, para ver se a gente pega ou não pega a ação, para ver se não é fria, né? O juiz, ele tem tempo, tem meta, né? CNJ dá meta, o critério da meta não é qualidade, é número. Então ele tem que decidir, ele vai decidindo. E o juiz brasileiro acaba, infelizmente, como todos nós sabemos, que já sentimos na pele, nivelando por baixo. Cada caso é um número, né? Não interessa se ele é mais difícil, se ele é mais fácil, eu tenho um número, né? Acho que o novo Código de Processo Civil proporciona condições para que o judiciário tenha uma performance melhor. É até interessante que outro dia, isso aqui nem está aqui no meu script, e eu não queria abusar do tempo de vocês, mas vocês estão fazendo cara de que estão gostando do que eu estou falando e já estão me animando. Eu juro que eu vou fazer um parênteses bem curto. Mas é que isso é tão interessante. Eu recebi outro dia um trabalho que vai ser publicado na Revista de Processo, que é um periódico mensal da RT, que a Revista de Processo os meus domingos, porque é mensal, então eu tenho que ler tudo, organizar tudo e selecionar tudo para publicar.
E ela tem ficado, é claro, todos têm que assinar, tá? Viu? Porque ela tem ficado cada dia melhor, lógico. Muita gente me manda... Eu fico desesperada para selecionar, às vezes não consigo colocar tudo. E eu falo, gente, essa revista tem que ser quinzenal, porque sendo mensal eu não consigo dar vazão e colocar os artigos interessantes que eu recebo. E eu recebi um artigo de um inglês, em que ele é tão interessante, você lê o artigo, você acha que o cara está escrevendo sobre direito brasileiro. Ele só não cita o dinamarco. Mas você fala, num certo ponto, você fala, meu Deus, que coisa impressionante. Ele fala de uma fase do direito inglês em que havia muito formalismo, em que as ações eram extintas sem julgamento de mérito por qualquer deslize formal do autor. Daí ele fala de um segundo momento, que é o momento da instrumentalidade. Eu falei, gente, eu não acredito, vou olhar no rodapé, o dinamarco está aqui. Porque a ideia é a mesma. O importante é julgar o mérito. Então, as formas têm função instrumental, etc, etc. Mesmo se descumpridas, se o objetivo do ato foi alcançado, isso, então deve ser desconsiderado o vício, etc, etc. E aí ele fala num terceiro momento, que é o momento que eles estão vivendo agora, os ingleses, em que eles estão vendo o judiciário como uma empresa que tem que funcionar, que tem que gerar resultados, né? E eu acho que o novo CPC, sem saber dessas conjecturas anglo-saxônicas, acabou fazendo um pouco isso. Tratando produção em série, o caso é igual, é o mesmo, é direito individual homogêneo, né? É ruim para o judiciário haver 500 bilhões de decisões, cada uma num sentido, né? Porque, vejam, não é A ou B, não é o sentido X ou Y, são variações. Vocês lembram do caso do leasing, né? Incide ISS sobre leasing? Depende. Tem a posição A, a posição B, a posição A1, a posição A2, se devolve o VRG, se não devolve o VRG, e como é que o STJ se comportou. Eu não vou entrar nisso, porque sobre isso falaram o Nelson, com certeza, e meu irmão também, porque eu escutei. Mas, como é que se comportou o STJ em relação ao leasing? Decidia de um determinado jeito, sumulou. Quando a súmula, ela ainda jovem, passou a decidir de outro jeito e, no final das contas, lavou a mão e falou, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema do Supremo. É a interpretação da palavra serviço. É saber se o leasing envolve ou não envolve serviço. Isso não é matéria infraconstitucional. Sendo que eles iam decidindo, né, de um jeito ou de outro há 10 anos a matéria. Mas, enfim, o novo CPC, de fato, acaba tratando, sob certo aspecto, o judiciário como uma empresa que tem que funcionar, né? Que é bom operativamente para o judiciário ter menos trabalho e é bom para o jurisdicionado porque finalmente se respeita o princípio da isonomia, que afinal de contas é um dos princípios basilares da nossa democracia, né? E o que acontece é que eu pago o tributo e o meu vizinho não paga, porque caiu em determinada vara, né? O juiz achou que o tributo era inconstitucional e disse para o meu vizinho não pagar, ou ao contrário, né? É mais triste quando a gente paga e o vizinho não paga, né? Mas é isso que acontece todos os dias, porque a gente sabe que em matéria tributária as divergências dos nossos tribunais são indesculpavelmente muito fundas, né? E a falta de estabilidade da jurisprudência também, né? E é um campo do direito em que não deveria haver variações tão visíveis, justamente porque o direito tributário tem, como nós sabemos, princípios que tornam o direito tributário um direito duro, né? O valor previsibilidade, tranquilidade, segurança jurídica é relevantíssimo para o direito tributário, né? Como não é, por exemplo, para o direito de família. Então, se houver variações do direito de família, ótimo, porque o direito tem mesmo que mudar e muda em função do labor dos juízes em direito de família, mas não em direito tributário. Em direito tributário, se houver um juiz ativista, um juiz criativo no direito tributário, ele está destruindo o direito tributário. O que adianta o legislador infraconstitucional colocar no direito tributário o princípio da anualidade, se vem o judiciário e muda tudo da noite para o dia, sem fazer referência à posição anterior, o que não será mais possível no novo código, né? Porque você tem que explicar por que você está se afastando do precedente, né? Bom, mas agora, voltando ao meu script, para respeitar a nossa fome, né? E o natural cansaço de todos, porque a minha palestra é a última, né? Eu que pedi o horário? Bom. Então, o fato de haver jurisprudência estável, o fato de haver respeito aos precedentes gera economia processual, respeito à isonomia e um judiciário menos assoberbado, né? Nós temos hoje precedentes que são realmente vinculantes, que são aqueles decorrentes teremos, né, à luz do novo código, do incidente de resolução de demandas repetitivas, do recurso extraordinário e especial repetitivos, que hoje estão no artigo 543B e C, né, e de assunção de competência, né? Então, o que nós fizemos no código? Nós turbinamos o regime dos recursos repetitivos, né, dizendo que pode haver suspensão também nas causas, deve haver suspensão também das causas de primeiro grau,
essa suspensão acontece com a decisão de afetação e ela dura 1 ano. Quer dizer, o tribunal tem 1 ano, né, para julgar o repetitivo, especial e extraordinário, com a suspensão dos recursos em primeiro grau. Passou 1 ano, os processos começam a correr, né? E, na verdade, o incidente de resolução de demandas repetitivas nada mais é do que o regime um pouco modificado dos repetitivos especial e extraordinário do primeiro para o segundo grau, né? O tribunal de segundo grau julga a tese e os juízes de primeiro grau vão julgar os seus casos concretos, podendo proferir decisões diferentes, porque pode não ficar aprovado no caso deles, pode haver ilegitimidade de parte, mas se eles forem julgar o mérito, eles têm que acatar a tese que terá sido decidida pelo tribunal. Por que eu acho que isso não é inconstitucional? Porque isso é íncito aos sistemas de civil law. Em qualquer país sério da Europa, né? Na América Latina isso infelizmente não ocorre, mas em qualquer país sério da Europa, não há nada mais natural do que um precedente de um tribunal superior ser respeitado. Isso acontece na Alemanha, isso acontece na França, isso não acontece na Itália, né? A Itália é um país complicado em termos de jurisprudência, por quê? Vejam que coisa interessante. Na Itália o que aconteceu foi o típico tiro que sai pela culatra. Para garantir o princípio da isonomia, os italianos colocaram na Constituição uma regra dizendo que todos têm o direito de acesso à Corte de Cassação, né? Então, o que acontece? Na verdade, há uma dificuldade terrível para o legislador infraconstitucional criar filtro, porque o filtro é inconstitucional, né? Então, eles criam o filtro, bate na trave, inconstitucional, né? Isso acontece toda hora. E a Corte de Cassação italiana tem 400 juízes, né? Então, é claro que o problema da falta de uniformidade começa internamente na própria corte, né? Mas, enfim, falando da França, isso acontece. Falando da Alemanha, isso acontece. Falando de Portugal, isso acontece. Respeito aos precedentes dos tribunais superiores. Então, para mim, para simplificar, isso é um assunto que daria um curso de mestrado, né? Mas, para simplificar, eu acho que essa regra, no sentido que os precedentes são vinculantes, e a vinculatividade, vou dizer para vocês, acho que, à luz do novo código, a gente pode falar de 3 tipos de vinculatividade. A vinculatividade forte, que é a vinculatividade que deve ser corrigida através de um meio especificamente concebido pelo legislador para corrigir a decisão que se afasta do precedente, que é a reclamação. Então, a vinculatividade forte é essa. É incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso extraordinário e especial, repetitivo, e assunção de competência. A vinculatividade média é vinculatividade, mas não tem um remédio específico para corrigir. Como é que você corrige? Através de recurso. Então, imagine, tem um recurso, sobe lá de repercussão geral, um recurso extraordinário entre A e B. Aí o STF decide. Aí aparece um caso entre B e C aqui no primeiro grau. O juiz decide contrariamente àquele precedente do Supremo Tribunal Federal, que na nossa cabeça não é vinculante, né? Porque não tem sanção, não cabe reclamação, né? Na mentalidade do brasileiro, né? Bom, então o juiz ele decide contra o precedente. Como é que isso vai ser corrigido? Através de recurso. Eu vou entrar com apelação e vou dizer, olha, o juiz lá da primeira vara do Foro Central do Rio Grande do Sul, né, desrespeitou porque os paulistas não fazem isso, né? Desrespeitou a decisão do Supremo, que não é vinculante, é entre A e B, mas olha aí, a decisão do Supremo. Então é uma vinculatividade média. E tem a vinculatividade fraca, né? Qual é a vinculatividade fraca? Infelizmente, é aquela do juiz em relação às suas próprias decisões. Então, eu tenho um caso entre A e B, cai com o juiz 1. Ele decide de uma maneira, que achei maravilhosa. Amanhã vem outro caso, entre Y e J. Eu distribuo, cai, que bom, caiu naquele juiz que decidiu ontem a favor do meu caso igual. O juiz decide diferente. O que eu posso fazer? Chorar, né? Lamentar, porque reclamação não cabe, recurso não cabe. Eu vou recorrer para o juiz e dizer, escuta, qual é a sua, né? É isso que fazem nossos tribunais superiores, todos os dias, né? Todas as semanas. E é isso que tem que acabar. Senão a proposta do novo CPC não vai funcionar, né? Então, ou os tribunais superiores percebem que é bom para eles, né? Porque trabalham menos, que é bom para o jurisdicionado, porque respeita a isonomia, e bom para o próprio país, porque essa jurisprudência amalucada que existe no Brasil, com perdão da expressão drasticamente coloquial, mas isso impede até investimentos estrangeiros. Empresas estrangeiras pensam 2 vezes em investir no Brasil, porque sabem que aqui no Brasil
a jurisprudência dos órgãos superiores, quer dizer, daqueles órgãos do judiciário cuja função é orientar os demais, não é estável. Eles mudam bruscamente, né? Então eles pensam, e justamente no campo tributário, como é que vai se instalar aqui uma empresa estrangeira, né? Para levar susto todo dia? Não, né? Então, voltando àquilo que eu estava dizendo, para mim isso não é inconstitucional, porque é como colocar no papel a regra de que idoso tem que ter preferência para sentar. É óbvio, né? Não precisava ser lei para dizer que tem que ter lugar para grávida. E tem que seguir a jurisprudência dos tribunais superiores. E eles têm que se fazer respeitar. O que vamos reconhecer, nós advogados, já está acontecendo com o STF. Né? E deve acontecer também com o STJ. Então, os ministros devem deixar de lado a vaidade, né? Porque só a vaidade que pode levar um juiz a ser admitido como ministro de um tribunal superior e dizer agora eu vou impor a minha opinião, vou mudar a jurisprudência da corte, né? E muda só porque ele é inteligente, porque ele é persuasivo. Não. Os tribunais superiores têm que fazer jus a usar a expressão segundo a jurisprudência pacificada desta casa. A jurisprudência não pode ser pessoal, né? Então, na verdade, isso que acontece no Brasil, no meu entender, é fruto de 2 fenômenos psicológicos. Primeiro, vaidade, né? Que não é ruim. É lógico que é legal você ter um ministro vaidoso, um ministro orgulhoso, que acredita na sua opinião. Não tem o seu lado bom, né? Mas tem o seu lado ruim, tem outros valores, que é justamente valores ligados à coletividade, à estabilidade social, ao respeito ao princípio da isonomia, que devem fazer com que, de vez em quando, o juiz fale não. Eu penso assim, mas eu vou calar a boca, porque o tribunal já pacificou a posição em sentido contrário, né? Bom, então, eu acho que vai dar de um lado, e do outro lado é a falta de consciência da relevância da função que eles ocupam, né? A falta de consciência no sentido de que o juiz cria direito, né? É lógico que o juiz cria direito. É lógico que os ministros criam direito. Não é criar direito alocadamente, direito alternativo, não é disso que eu estou falando. Agora, se tem uma norma, por exemplo, que diz que determinado benefício previdenciário é dado à mãe, no momento em que o juiz diz a palavra mãe abrange também a mãe adotiva, ele está criando direito, né? Então, no momento em que o ministro Delgado, por exemplo, decidiu que, numa ação de desapropriação, a parte da gleba desaproprianda em que o proprietário plantava psicotrópicos não deveria ser indenizada, porque naquela medida a propriedade não cumpria a sua função social, o Delgado está criando direito. Então, ele está criando um precedente que vai ser importante, por exemplo, no momento em que chegar alguém com uma desapropriação e em que metade da terra seja usada para trabalho escravo. É a mesma coisa, né? É a ratio de que o ministro Gilmar Mendes fala tanto. A ratio decidente é a mesma. Os fatos não são iguais, né? Mas isso não interessa para fins de um labor mais requintado com os precedentes. Porque nós só trabalhamos com precedentes com casos idênticos, né? Direito individual homogêneo, assinatura básica, planos econômicos, e, na verdade, um bom estudo a respeito de como funciona o common law mostra que eles usam precedentes assim. Como os fatos são diferentes, só o cerne, a razão jurídica fundamental é a mesma, né? Como acontece nesse exemplo do trabalho escravo, que não aconteceu, é um exemplo fictício, mas o outro aconteceu, né? Foi um acordo que eu acho assim brilhante do ministro Delgado, que mostra bem como a gente pode usar de uma maneira criativa e compatível com a Constituição a cláusula geral da função social da propriedade, né? Bom, é claro que a jurisprudência sumulada, que haver súmula vinculante, que haver jurisprudência com essa uma vinculatividade forte, né? Faz com que o sistema funcione melhor, porque desestimula as ações, né, as aventuras jurídicas, e desestimula os recursos. Eu posso dizer para o meu cliente, não vamos recorrer, porque o STJ pacificou esse assunto. Hoje a gente não pode dizer isso, né? A gente fala, olha, eu não vou dar minha cara para bater, desculpa, eu tenho um certo nome, não vou assinar um recurso especial contra a jurisprudência pacificada do STJ. O senhor me desculpe, até logo, até logo. Aí eu viro no computador, tem lá o acórdão, né, do órgão especial. Exato. Chama o cara no estacionamento, fala para a secretária correr atrás do cara no estacionamento, traz o cara de volta, né? Quer dizer, jurisprudência caótica só interessa o advogado malandro, tá certo? O advogado que quer essa confusão, porque nessa confusão ele acaba ganhando dinheiro, né? Não é bonito isso, né? Não é uma motivação nobre, né? Bom, agora, para terminar, o que o CPC fez para os hard cases? Diretamente, porque até agora eu falei das providências dos institutos
dos expedientes que existem no CPC para tornar o drama das ações repetitivas algo de mais suave. Precedente vinculante, julgamento conjunto, etc. Para o juiz ter mais tempo para analisar os hard cases. E os casos ambientais são sempre hard cases. Tá? Agora, o que o CPC trouxe de interessante para esses hard cases? Né? Não assim, por exclusão. Duas coisas. Primeiro, achei maravilhoso isso. Aliás, isso foi a gente que fez, lá atrás, em 2009. Alargou de vez a possibilidade de intervenção do amicus curiae. Né? Hoje, o amicus curiae intervém no processo em restritas hipóteses, né, de intervenção previstas pela lei. Repercussão geral, né, ADIM. Quem é o amicus curiae? É aquele que pode levar para o juiz elementos para que ele decida melhor. Né? É algo próximo às provas, mas não se confunde com as provas. Engraçado, né? Essa mentalidade mais antiga, né, tende, tanto que quando a gente colocou essa possibilidade de haver intervenção de amicus curiae em qualquer ação, basta que o juiz sinta essa necessidade. O juiz pode pedir a intervenção de amicus curiae, que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma instituição, que vai chegar lá e vai dizer, olha, juiz, é o seguinte, esse aspecto que vocês estão discutindo aqui, os juros bancários, é visto assim pela FEBRABAN. FEBRABAN pode ser amicus curiae. Aí chega a Associação dos Consumidores e diz, olha, nós, como consumidores, nós vemos de outro jeito. Nós vemos assim, né? Se discute uma patente de remédio contra câncer, né? Então, o remédio é genérico, enfim, um problema tem importado, o problema é um remédio contra câncer, né? O juiz vai decidir, ele pode pedir intervenção de uma associação de médicos, de uma associação de doentes, nós tivemos uma ação assim em Porto Alegre, e tinha umas mulheres que fundaram há muito tempo uma associação para lidar com problemas ligados a câncer de mama. Elas foram amicus curiae, né? Por quê? Porque os gaúchos são vanguardistas. E eles sempre chamaram amicus curiae em qualquer tipo de ação, independentemente de previsão legal. Né? E agora está no código. Mas tem juiz muito conservador. Os gaúchos são tudo menos conservadores. Né? E a gente não pode nem criticar os gaúchos por não obedecerem a jurisprudência de um tribunal que não cria condições para se fazer respeitar, né? Porque muda muito frequentemente a sua jurisprudência. Né? Então, no código, essa possibilidade de chamar o amicus curiae está aberta e a possibilidade de que a própria entidade que se auto-intitula como capaz de levar ao juiz mais condições para que ele possa decidir de uma maneira mais rente à realidade, também pode pedir para entrar. Né? Bom, então o amicus curiae, sob certo aspecto, é neutro, porque ele não tem um interesse pessoal na causa. Ele só vai levar para o juiz a visão do empresário, a visão do médico, a visão do consumidor, dependendo do que o juiz tenha que decidir. Então, vejam que, na verdade, o amicus curiae tem tudo a ver com os hard cases, tem tudo a ver com um problema em que tem que se levar em conta o perigo para o planeta Terra, mas também o perigo das 1.500 famílias, né, cujo suporte, o marido ou a mulher, vai perder o emprego porque a empresa vai fechar. E não há nem prova cabal de que houve a tal da poluição. Mas, enfim, vou terminar por aqui. Eu só vou dizer, para vocês não ficarem pensando que eu acho que o judiciário tem que sim ficar engessado e nunca mais mudar sua posição, eu quero dizer para vocês o seguinte, a jurisprudência pode sim e deve mesmo mudar em determinados campos do direito. Quando é função do judiciário dar o passo adiante, para fazer com que o direito se adapte melhor à sociedade. Né? E isso ocorre com relação aos direitos fundamentais, com relação ao direito de família, né? Com relação à aplicação plena do princípio da isonomia, e aí eu me refiro especificamente a essas últimas decisões dos tribunais superiores que veem na união de pessoas do mesmo sexo também uma união estável. Né? Também houve uma decisão em que se permitiu o casamento, parece que o tribunal já está meio que voltando atrás, polêmico pra caramba. Mas aí sim o juiz pode e deve ser criativo, né? Para adaptar o direito à norma escrita, na sua interpretação, às mudanças da sociedade. Agora, nós sabemos que mudanças da sociedade não ocorrem numa semana, né? Em 15 dias. Né? Mudanças na sociedade ocorrem em décadas, às vezes em séculos. Né? Essa é a jurisprudência que muda de uma forma saudável, porque ela muda lentamente. Ela muda no ritmo em que ocorrem as mudanças na sociedade, os valores, etc. A jurisprudência não pode mudar ao sabor das opiniões e da composição jurídica do tribunal, né? E às vezes as opiniões que não são nem dos ministros, né? São dos assessores, né? Isso é que não pode acontecer. E é isso que a gente tem que imaginar que possa mudar.
Porque isso não mudar o novo código, pelo menos nesse aspecto, não vai gerar nenhum resultado que a gente possa depois aplaudir. Porque a gente sabe que leis não fazem milagres, né? Quem faz milagres são os seres humanos cooperativos, de boa vontade, com a ajuda de Deus, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabenizar e agradecer a professora Tereza aí pela belíssima palestra, e eu vou, ato contínuo, passar a palavra para o professor Celso Furilo. Combinei que ele... Ah, não era o Zico? Não, mas fica tranquilo. Estava esperando ele chegar. Ele sempre chega atrasado. O Zico não veio, o Neymar entrou. Mas tá certo. Ó, pergunta difícil eu não respondo, tá? Não. Só combinando. Na verdade é o seguinte, que eu queria, eu não vou fazer... vocês estão percebendo que eu estou usando esse encontro, que é um encontro fundamental para a OAB, né? Trazer profissionais como o professor Nelson Neri, como a professora Tereza, relatora do Código, que vem fundamentalmente pela amizade. Se a gente fosse depender de um palestrante, né, do que seria o valor para pagar, mas nem palestra do Lula. Vocês sabem que palestra do Lula ele cobra uma quantia razoável, né? Mas não dá para comparar a importância desses palestrantes que aqui estão. Portanto, eu evidentemente, como o professor Viles, que é conhecido como Tim Maia do direito, a gente sempre que convida o professor Viles, ele nunca vem. Fala, não, estou lá, estou presente. Então eu já estava mais ou menos preparado, professor Tereza. Eu achei que ele viria pelo prazer de rever a vida. Mas nem isso. A minha função aqui não será de debatedor, muito pelo contrário, apenas para registrar, porque amanhã eu tenho como função desenvolver um dos temas em que nós vamos ter oportunidade, a partir destas exposições que foram feitas aqui, a gente passar por tema específico das causas de pedido do direito material ambiental. Portanto, rapidamente, queria apenas registrar o seguinte. Primeiro, e vocês estão também reparando que eu estou fazendo esse seminário quase que um processo de terapia em grupo. Eu estou aqui dizendo coisas do meu passado, subjetivos, está sendo muito bom para a minha alma aí a presença do professor Nelson Neri e da professora Tereza. Mas eu faço questão absoluta de registrar que a professora Tereza é aquela amiga que todo mundo tem, que é sempre a mais inteligente. Todo mundo tem na faculdade de Direito, todo mundo usou isso aí. Aqui da né? cola. Na verdade, até explicar, todo mundo na faculdade tem alguém que estuda e tem alguém que faz movimento estudantil. E que, portanto, não dá tempo de assistir e fazer. Então, a professora Tereza sempre aquela, vai ter prova. Pede, na época era xerox, né? Pede um xerox, pede para Didi. Então, a Didi sempre tinha aquele caderno espetacular. A gente foi contemporâneo, mas já tinha xerox. Então, mesmo ela sendo de outro ano, então tinha no xerox, tinha caderno da Didi, que era para as coisas de processo civil e tal. A gente ia lá, tirava e tocava uns 5, 6, 7, ia bem. Passava, depois deu até para ganhar a vida, mas as coisas são assim, né? A maneira pela qual a gente desenvolve o estudo do direito. E a professora Tereza, todo mundo teve a oportunidade de verificar, e eu fiz questão absoluta de trazer aqui, é um exemplo vivo da importância da interpretação plural. Fiz questão absoluta de trazer duas posições de gente fundamentalmente inteligente, preparada, que pensa a aplicação de um novo produto cultural, qual é o processo de um novo produto cultural, que não vai se viabilizar por mágica, ninguém aqui é ingênuo. E todo mundo sabe aqui do que é o tribunal. Professora Tereza, a gente estava aqui há um mês atrás, fizemos um encontro, que a gente sempre faz todo ano, dos juízes que atuam no direito ambiental, os advogados. Já o primeiro e o segundo ano vem vários desembargadores da Câmara Ambiental, e esse ano foi até particularmente interessante, a abertura foi feita pelo presidente Nalini, que tem uma trajetória no direito ambiental, na ética ambiental. E ele mesmo dizia, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do planeta. Quer dizer, achar, e que realmente dá para comparar até a visão de interpretação do direito europeu, o mesmo do Brasil, com o Estado de São Paulo, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Quer dizer, achar que, falando, agora vai. Agora tem o CBC, agora está resolvido. Ninguém tem essa ideia, nunca teve essa ideia. Mas a importância da presença da relatora, do Código de Processo Civil, uma mente brilhante e uma mente aberta,
não é? Que, nunca foi daquelas de dizer, olha, é esta a situação, mas que propicia essa discussão é algo que faz realmente da nossa corporação, junto com o Rio de Janeiro, e daí, professora Tereza, sempre os eventos conjuntos, né, é algo central, né, está sendo divulgado para todo o Estado, né, as palestras que aqui estão, e portanto, a mensagem da professora Tereza, do ponto de vista da perspectiva de aplicação do novo Código de Processo Civil, ela está aí para ser desenvolvida no dia a dia. Portanto, não vou, a minha função aqui não é em absoluto estabelecer uma segunda parte do debate. Amanhã eu vou ter oportunidade, na teoria e na prática, de apontar como é que são esses temas. Né? Até uma curiosidade, professora Tereza, semana que vem eu fui convidado para falar no programa de doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, né, doutorado e mestrado sobre processo ambiental. Né? Eu, de propósito, falei, estava esperando hoje, né? Porque você sabe, o Rio Grande do Sul é um outro país que a gente tem fronteira, estabelece um bom relacionamento, né? E a oportunidade de discutir direito comparado com eles lá. Né? Portanto, qual é a perspectiva deles, qual é a perspectiva do Brasil no novo Código de Processo Civil. Né? Então, eu queria, até anotei algumas coisas da professora Tereza, falou, olha, a relatora pensa assim, o Nelson, né, para a gente contribuir, né, nessa interpretação, né, dos países europeus, dos do Mercosul, no qual a República do Rio Grande faz parte, enfim, a gente ter esse projeto de interpretação geral, mas dizer fundamentalmente que esta ideia de entender o direito processual dentro de uma perspectiva da economia capitalista, porque isso mesmo, o judiciário como empresa, ela é real. Aqui é tudo advogado militante, quer dizer, achar que o dia a dia da atividade jurisdicional depende tão somente da boa vontade desse ou daquele, é não saber o que é advocacia. Não saber o que é cartório, não saber o que é protocolo, não saber o que é dia a dia, não saber das mazelas e, principalmente, não saber o que é advogar no Estado de São Paulo. Com todo respeito à questão de escala do que é o Estado de São Paulo e os outros estados da União, realmente pressupõe uma interpretação isonômica do que vem a ser o novo Código de Processo Civil no Brasil. Quer dizer, volto a insistir, eu falo de São Paulo-Rio. O doutor Flávio sabe perfeitamente disso. Quer dizer, o conflito de interesse, particularmente nessas duas grandes cidades-estado, São Paulo e Rio, não dá para comparar, né, com o que vai ser. E, portanto, dizia até antes da palestra, há um mérito indiscutível por parte do novo Código de Processo Civil, que é suscitar esse debate, né, indiscutivelmente. Seja no campo ambiental, seja no campo da justiça do trabalho, né, onde há um conflito de interesses gigantesco, né, e que aumentará por conta da atual política econômica. Quer dizer, tudo isso aí é que nos leva necessariamente a fazer esse debate. Então, eu quero aqui agradecer muito a possibilidade de ter a relatora do Código aqui, a professora Tereza Alvim, de ver a inteligência de uma pessoa que fez parte da articulação do Código, né, de ter uma posição muito clara, que não tem nada de megalomania a respeito da maneira pela qual esse Código será estabelecido em concreto. Né, é uma professora, mas sempre foi uma advogada militante. Eu acho que a função da nossa comissão é exatamente estabelecer para cada um dos colegas, para cada um dos senhores... E tem que trabalhar também. Os alunos perguntam para a gente, a senhora só dá aula ou trabalha também? Exatamente. Isso eu sempre falo, né, Gi? A senhora vive do quê? Já uma vez me falaram isso em matéria ambiental. Aliás, um conhecido personagem, que não vou dizer quem é, mas falou, mas o senhor vive do quê? Né? Enfim, esse tipo de coisa acontece, todos nós sabemos. Mas, antes de devolver a palavra ao presidente, o doutor Flávio Almetti, para então... poder passar o nosso já está aqui, né? O nosso certificado, eu quero uma vez mais agradecer, professora Tereza, dizer que foi uma satisfação muito grande, uma satisfação pessoal que eu tenho, e aí é pessoa física, não é pessoa jurídica, né? Na condição de presidente da comissão, dizer que tem uma professora inteligente, articulada, né? E que sabe das dificuldades de advocacia, é realmente algo importante para a nossa comissão. Quer dizer, a contribuição desses colegas que aqui estiveram hoje, fazendo a sua exposição, trazendo subsídios para cada um dos colegas, realmente é algo central para a Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, e, claro, para toda a corporação. Então, professor Flávio, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, né, e antes de encerrar minha participação hoje, amanhã, dizer que retomamos a partir das 9 horas para desenvolver mais 3 temas, e antes de devolver a palavra, uma vez mais, ratificar, né, e agradecer a participação da OAB do Rio. Eu sempre tenho dito que a OAB do Rio de Janeiro é fundamental, do ponto de vista do que é a visão das comissões de meio ambiente e do ponto de vista externo. A cara do Brasil é o Rio de Janeiro.
E mesmo sendo paulistano, eu não tenho nenhum recalque em afirmar isso, até porque, dizia anteriormente, né, o campeão mundial de surf é paulista. Né, portanto, não tenho mais nenhum recalque, quer dizer, nisso a gente também superou, né, o estado do Rio de Janeiro, para falar, pô, tal, falei, olha, pode ser feia a cidade, mas nós temos campeão, né, e quem ama o feio, bonito lhe parece, né, mas nós temos campeão mundial de surf, que é aqui de Saquarema, então vocês têm que se desenvolver um pouquinho a chegar lá, mas agradecer ao meu companheiro, Dr. Flávio Armedi, por ser esse irmão na parceria das comissões de São Paulo-Rio, que vem atuando e vem refletindo em todo o país, e dizer ao Dr. Flávio que a gente espera da nossa parte de São Paulo, continuar esse relacionamento forte, esse relacionamento central, trazendo, então, os grandes personagens que realizam a doutrina no país para que possam ter a sua visão estabelecida aqui para todos nós, para dar um dos colegas. E registro também, doutor Flávio, a presença do conselheiro Rolo, que aqui está presente, veio participar, veio ouvir, né, sabe da importância, essa meia hora vale mais do que um semestre, né, esse é o ponto de vista do que esses pensadores têm a dizer e, portanto, registrar a presença do conselheiro.